Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante no tempo. Já parou para pensar como era ficar doente há 2000 anos? Sem antibióticos, sem anestesia moderna, sem a tecnologia que temos hoje. Parece assustador, não é? Pois bem, prepare-se, porque vamos explorar o surpreendente e por vezes bizarro mundo da medicina antiga. Vamos descobrir como os nossos antepassados enfrentavam doenças, desde um simples resfriado até cirurgias complexas. Fique ligado, porque você vai se surpreender. Há 2 milênios, o mundo era um lugar muito diferente. As grandes civilizações como a romana, a grega, a egípcia e a chinesa já possuíam sistemas de saúde surpreendentemente organizados, mas a forma como entendiam o corpo e as doenças era uma mistura de ciência, superstição e filosofia. Para a maioria das pessoas, as doenças eram vistas como punições divinas ou desequilíbrios espirituais. Se você ficasse doente, a primeira coisa a fazer talvez não fosse procurar um médico, mas sim ir a um templo, fazer oferendas e rezar aos deuses da cura. Como Asclepio na Grécia ou Isis no Egito acreditava, sei que os sonhos que você tinha enquanto dormia no templo podiam trazer a cura ou, pelo menos, uma dica do que fazer. Mas não era só de rezas que vivia a medicina antiga. Na Grécia e em Roma, a teoria dos 4 humores, popularizada por Hipócrates e depois por Galeno, dominava o pensamento médico. A ideia era que o corpo continha 4 fluidos principais: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. A saúde perfeita era o resultado do equilíbrio perfeito entre eles. Se você tivesse um excesso de fleuma, por exemplo, poderia ficar resfriado. E o tratamento? Tentar reequilibrar os humores. Isso podia envolver dietas específicas, exercícios, banhos e, claro, a famosa sangria. A sangria era uma prática comum para quase tudo. A ideia era remover o excesso de sangue para restaurar o equilíbrio. Eles usavam sanguessugas ou faziam pequenos cortes nas veias. Embora hoje saibamos que isso poderia enfraquecer ainda mais o paciente, na época, era considerado um tratamento de ponta. Além da sangria, os purgantes e eméticos, que provocavam vômito e diarreia, também eram muito usados para limpar o corpo dos humores ruins. Imagine ter uma dor de cabeça e o médico te dar algo para vomitar. Parece contraintuitivo, mas era a lógica da época. A dieta também era fundamental. Os médicos antigos eram verdadeiros nutricionistas. Galeno, por exemplo, escrevia extensivamente sobre as propriedades dos alimentos. Cada alimento era classificado como quente, frio, úmido ou seco, e a sua dieta seria ajustada de acordo com o seu desequilíbrio humoral. Se você estivesse com febre, considerada uma condição quente e seca, receberia alimentos frios e úmidos, como pepinos e melão. E as cirurgias, sim, elas existiam. E algumas eram incrivelmente avançadas para a época. Arqueólogos encontraram instrumentos cirúrgicos romanos que são surpreendentemente parecidos com os que usamos hoje, como bisturis, pinças e tesouras. Os cirurgiões romanos, especialmente os que trabalhavam com os legionários nos campos de batalha, eram muito habilidosos. Eles conseguiam tratar feridas, extrair pontas de flecha e até mesmo realizar amputações. Mas aqui vem a parte assustadora. Tudo isso era feito, na maioria das vezes, sem uma anestesia eficaz. Eles usavam extratos de plantas como a mandrágora, o ópio da papoula ou o álcool, para tentar diminuir a dor. Mas o paciente ainda estava, em grande parte, consciente. A sobrevivência a uma cirurgia dependia tanto da habilidade do cirurgião, quanto da resistência do paciente. Outro procedimento impressionante era a trepanação, que consistia em fazer um buraco no crânio de uma pessoa viva. Acredita-se que isso era feito para aliviar a pressão no cérebro após um traumatismo craniano, tratar enxaquecas ou até mesmo para libertar maus espíritos, que acreditava-se causavam doenças mentais. Surpreendentemente, muitos crânios antigos mostram sinais de cicatrização, o que indica que algumas pessoas sobreviviam a este procedimento drástico. Na área da oftalmologia, médicos na Índia e em Roma já realizavam cirurgias de catarata. A técnica consistia em usar uma agulha para empurrar o cristalino opaco para o fundo do olho, permitindo que a luz entrasse novamente. Era um procedimento arriscado, mas para alguém que estava cego, a chance de recuperar parte da visão valia a pena. E os medicamentos? A farmácia antiga era, na verdade, a própria natureza. Os médicos eram especialistas em botânica, eles usavam uma vasta gama de plantas, minerais e até mesmo partes de animais para criar seus remédios. O conhecimento das ervas era passado de geração em geração. A casca do salgueiro, por exemplo, que contém uma substância semelhante à aspirina, era usada para aliviar a dor e a febre. O alho era valorizado por suas propriedades antissépticas e o mel era aplicado em feridas para prevenir infecções. Na medicina tradicional chinesa,
que já tinha um sistema complexo há mais de 2000 anos. A acupuntura e a fitoterapia eram pilares do tratamento. A ideia era reequilibrar o qi, a energia vital que flui pelo corpo. Milhares de plantas eram catalogadas e combinadas em fórmulas complexas para tratar uma infinidade de doenças. No entanto, a falta de conhecimento sobre germes e higiene era o grande calcanhar de Aquiles da medicina antiga. A teoria microbiana de Louis Pasteur só surgiria no século XIX. Antes disso, ninguém entendia que criaturas invisíveis poderiam causar doenças. Os cirurgiões não lavavam as mãos, nem esterilizavam seus instrumentos. Uma infecção pré-operatória era extremamente comum e muitas vezes fatal. As condições de saneamento nas cidades também eram um grande problema. Embora os romanos fossem famosos por seus aquedutos e banhos públicos, os esgotos muitas vezes contaminavam as fontes de água, levando a surtos de doenças como cólera e febre tifoide. A expectativa de vida era baixa, em torno de 30 a 40 anos, principalmente devido à alta taxa de mortalidade infantil e às doenças infecciosas. Uma simples ferida infectada ou uma pneumonia podiam ser uma sentença de morte. Mas é importante não olhar para o passado apenas com um olhar de superioridade. Os médicos antigos fizeram o melhor que podiam com o conhecimento que tinham. Eles eram observadores atentos, pioneiros que lançaram as bases para a medicina moderna. A prática de observar os sintomas do paciente, fazer um diagnóstico e propor um tratamento, o chamado método clínico, foi um legado de Hipócrates. A ênfase na dieta, no exercício e em um estilo de vida saudável. Algo que estamos redescobrindo hoje já era um princípio fundamental para eles. Eles foram os primeiros a tentar entender o corpo humano de forma sistemática, a separar a medicina da pura magia e a buscar explicações racionais para as doenças. Então, da próxima vez que você tomar um analgésico para uma dor de cabeça ou um antibiótico para uma infecção, lembre-se dessa longa jornada. A medicina que temos hoje foi construída sobre os ombros desses gigantes do passado, com seus acertos e erros. A jornada deles, cheia de desafios e descobertas, nos mostra o quão longe chegamos e a incrível capacidade humana de buscar conhecimento e cuidar uns dos outros, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E aí, o que você achou mais surpreendente sobre a medicina de 2000 anos atrás? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber sua opinião. Se você gostou de viajar no tempo conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.